Nessa videoaula nós vamos estudar o efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico. Nós já estudamos o efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico, analisando o efeito especialmente do sinal da variação de entropia da reação sobre o ΔG padrão da reação. Agora nós vamos dar uma ênfase ao efeito do ΔH. Então, essas videoaulas que nós estudamos o efeito, especialmente do ΔS, sobre a espontaneidade da reação, são as videoaulas 12, 13 e 14. O link está aí na descrição e eu espero que vocês assistam. Bom, vamos lá. A constante de equilíbrio permanece inalterada quando as concentrações ou pressões parciais de reagentes e produtos mudam. Entretanto, você pode ver nessa tabela aqui que as constantes de equilíbrio dependem da temperatura. Então, no caso de uma reação exotérmica, verifica-se experimentalmente a formação de produtos é favorecida pelo abaixamento da temperatura. No caso de uma reação endotérmica, ocorre o contrário, o aumento da temperatura favorece os produtos. Nós vamos entender bem isso muito em breve. Mas anotem aqui nessa tabela, que eu vou apagar muito em breve também, o efeito da temperatura sobre as constantes de equilíbrio. Olha, por exemplo, essa primeira reação aqui, ó, a 300 Kelvin, a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a 31. A 500 Kelvin, a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a 18. A 1000 Kelvin, a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a oitava. Interessante, olha, inicialmente a constante diminui, na verdade. Só diminui, né? 10 a 31, a 300 Kelvin, 10 a 18, a 500, 10 a 8, a 1000. Então, para essa primeira reação, a constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. Eu posso afirmar que o ΔH padrão dessa reação é positivo ou negativo? Se diminui com o aumento da temperatura, então essa deve ser uma reação exotérmica. Depois vocês podem checar. Vamos ver alguma que tem um efeito contrário, alguma reação em que a constante de equilíbrio aumente com o aumento da temperatura. Por exemplo, aqui a dissociação do flúor gasoso. Você vê, a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a menos 13, ou melhor, 10 a menos 11 a 500 Kelvin. A 1000 Kelvin, 10 a menos 2, a 1200, 0,27. Então, certamente, essa reação aqui é endotérmica. Então, ΔH padrão dessa reação aqui é maior que zero. Enfim, o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas, aumenta o valor da constante de equilíbrio com o aumento da temperatura para reações endotérmicas, e o decréscimo da temperatura favorece as reações exotérmicas, como essa primeira aqui, que é a reação de formação do HCl. Você pode checar sobre o ΔH aqui, se essa reação tem ΔH negativo. Eu aposto dinheiro que sim. Então, o princípio de Le Chatelier está de acordo com essas observações. Veja só aqui, ó. Quando a temperatura aumenta, a composição de equilíbrio de uma reação exotérmica se deslocará no sentido dos reagentes. A composição de equilíbrio de uma reação endotérmica se deslocará no equilíbrio dos produtos. Então, podemos imaginar que o aquecimento gerado na reação exotérmica ajuda a compensar o abaixamento da temperatura. Do mesmo modo, podemos imaginar que o calor absorvido de uma reação endotérmica ajuda a compensar no aumento da temperatura. Em outras palavras, o aumento da temperatura de uma mistura de reação desloca o equilíbrio no sentido da direção endotérmica. Então é bom que fique isso na cabeça de vocês. Mas agora nós precisamos trabalhar um pouquinho, digamos, mais quantitativamente. Então vamos deduzir uma equação, coisa simples. Então agora nós vamos deduzir a famosa equação de Van Hoff, que
te dá uma relação quantitativa entre as constantes de equilíbrio para uma reação em duas temperaturas diferentes. Então, nós vamos lembrar dessa nossa equação aqui, ΔG, ΔG padrão da reação igual menos RT ln de K. Então, o ΔG padrão da reação, você pode, por exemplo, obtê-lo a partir de dados tabelados dos valores de ΔG padrão de formação de reagentes e produtos. Vamos pensar em duas temperaturas. Então, esse K aqui é a constante de equilíbrio, você já sabe, o R é constante dos gases, né? Vamos pensar em duas temperaturas, a temperatura T1 e a temperatura T2. Então, você tem aqui T1, e nessa temperatura você tem o ΔG de reação 1. Da mesma forma, você tem para a temperatura T2. Na temperatura T2 você tem um outro valor de ΔG padrão da reação, então vou pôr aqui 2. Na temperatura T2 você tem uma constante 2, constante K2. Assim como para a temperatura 1 você tem a constante K1. Então, as constantes de equilíbrio são influenciadas pela temperatura. Não são influenciadas por concentrações nem por pressões parciais, mas sim pela temperatura. Então, nós podemos fazer um pequeno rearranjo matemático nessas duas expressões aqui. Aqui está. Lembrando que ΔG padrão da reação 1, esse 1zinho aqui simplesmente está se referindo a uma temperatura 1 e aqui esse 2zinho a uma temperatura 2. De repente a temperatura T1 pode ser, por exemplo, 298 Kelvin, a temperatura T2 pode ser 1000 Kelvin, por exemplo. Mas nós estamos tratando da mesma reação química. Nós vamos subtrair a segunda equação da primeira, então nós vamos fazer isto aqui, ó, esta equação aqui, isso aqui, menos isso aqui. Então vamos montar isso aí, é bem simples. Aqui está, se você for esperto, você vai perceber que na verdade eu subtraí a segunda equação da primeira, mas tudo bem. Então eu tinha dito inicialmente que ia substituir a primeira da segunda, mas substituir a segunda da primeira. É isso aqui, menos isso aqui. Pronto, foi isso que eu fiz aqui. Você sabe propriedades de logaritmos, né? Então você já sabe que isso aqui é ln de K na temperatura 1 sobre K na temperatura 2. Então, provavelmente você fez ensino médio, né? Ou está fazendo. Já viu logaritmos no primeiro ano do ensino médio. Nesse ponto, nós vamos introduzir a definição do ΔG da reação. Por exemplo, para a temperatura 1, você tem assim, ó, ΔG padrão da reação na temperatura 1 igual a ΔH padrão da reação menos temperatura 1 ΔS padrão da reação. Veja que eu estou tomando ΔH e ΔS como sendo independentes da temperatura. Então, aqui eu vou ter ΔG padrão da reação 2 igual o ΔH padrão da reação menos temperatura 2 ΔS padrão da reação. Então, essa é a aproximação. Consideramos constantes os valores de ΔH e ΔS. Consideramos aqui para a simplificação de cálculos que esses valores não variam com a temperatura. E agora, nós vamos substituir as definições aqui de ΔG padrão da reação aqui em cima, ó, aqui e aqui. Então a expressão se modifica um pouquinho. Aqui está a nossa equação. Trabalhando um pouquinho a álgebra, como esse ΔS aqui é igual a esse ΔS, aqui vai embora e nós chegamos finalmente à equação de Van Hoff. Eu vou por aqui, equação. Tem gente que chama equação de Van Hoff. Equação de Van Hoff. Como que eu escrevo isso? Van Hoff.
Se tem algum descendente de alemão aí assistindo o vídeo, provavelmente ele, se souber falar alemão, vai saber a pronúncia correta. Então, a regra geral, o pessoal fala Van Hoff. Eu acho que a pronúncia correta é a equação de Van Hoff. Então, vamos lá. Você pode colocar, por exemplo, dessa maneira. Ln de K1 sobre K2, né? Ou seja, constante na temperatura 1, constante na temperatura 2, igual menos delta H padrão da reação sobre R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Se você preferir, você pode modificar um pouquinho aqui, né? Isso vai da preferência do freguês, né? Ln de K2 sobre K1 igual menos delta H padrão da reação sobre R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Olha a força do hábito aqui em cima, eu errei. Ó, na verdade aqui eu prefiro essa forma que eu escrevi em vermelho, aí, T1 menos T2. Eu em geral uso dessa maneira, mas se você for memorizar, você vê o que é mais compatível com a sua memória. Bom, a aula já está um pouquinho longa, então na próxima aula eu vou trazer aplicações da equação de Van Hoff. Até a próxima.